Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a introdução do Eduardo e de ser uma das pessoas falando aqui no dia do PI. Né? Como já foi mencionado, eu sou fluminense de nascimento, Botafogo de coração. Né? Eu sou engenheiro mecânico, ninguém é perfeito. Eu me formei em engenharia mecânica, depois eu vi a luz, fiz um mestrado e doutorado em economia. Iniciei uma carreira acadêmica, fui professor da USP, da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mas a maior parte da minha carreira profissional foi no Banco Mundial, mais de 20 anos no Banco Mundial. E talvez aí, por causa da minha formação, eu sempre tive um interesse muito grande na questão da inovação, da tecnologia e do desenvolvimento econômico. Hoje eu sou professor associado da Fundação Dom Cabral e na Fundação Dom Cabral nós temos uma iniciativa chamada Imagine Brasil, onde a gente vem discutindo uma série de questões sobre o futuro da economia e da sociedade brasileira. E uma delas é exatamente a questão do crescimento econômico e da produtividade. Existem milhares de análises por que o Brasil não vem crescendo de uma forma sustentável, de forma significativa. Né? A maioria das pessoas concorda que o nosso futuro a gente deveria, almejamos ter, né, uma situação de uma economia com uma melhor distribuição de renda, uma economia mais sustentável, com mais equidade. Mas como chegar lá, como fazer isso, não há consenso. Eu diria, no entanto, que existe uma área que, pelo menos entre economistas, há consenso. A menos que a gente consiga aumentar a produtividade do trabalho na economia brasileira, essa questão do crescimento sustentado imediatamente fica muito difícil para ser alcançada. Então, eu sou um grande fã de um psicólogo, professor de Harvard, já falecido, que se chama George Miller, e que ele escreveu um paper que é talvez o paper mais citado da psicologia. Traduzindo, o paper diz mais ou menos o seguinte: 7, o número mágico, mais ou menos 2. Era um paper sobre a nossa memória de prazo. Tipicamente, pessoas geniais como o Eduardo conseguem guardar até 9 chunks de informação. Pessoas como eu, só 5. 7 menos 2. Então são 5 pontos que eu vou fazer. É a questão do problema da evolução da produtividade, por que a produtividade do trabalho no Brasil não tem evoluído, como que a gente pode alterar essa trajetória medíocre, e depois eu vou mencionar alguns aspectos que já foram discutidos aqui anteriormente, né, em várias das apresentações, sobre a questão da automação e da inteligência artificial. E uma mensagem básica: espere o inesperado. Tá? E por último, sobre o papel da liderança. E antes que o Eduardo, já que eu o chamei de gênio aqui em termos da capacidade de memória de curto prazo, fique muito contente, só um pequeno detalhe de informação: chimpanzés têm melhor memória de curto prazo do que humanos. Então, não fique lá muito orgulhoso. Né? Pois bem, então se a gente olha como a produtividade do trabalho evoluiu no pós-Segunda Guerra Mundial, e as pessoas me perguntam, como é que é a situação da produtividade do trabalho? Eu me lembro de uma conferência que eu ajudei a organizar mais de 20 anos atrás, em Roma, em que o keynote speaker era o John Major, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido. E ele começou a apresentação dele com uma história sobre uma visita que ele teria feito em meados dos anos 90 à Rússia. Ele se encontrou com Boris Yeltsin, então presidente da Rússia, e ele perguntou, em uma palavra, qual é a situação da economia russa?
E o Boris Yeltsin, no inglês macarrônico dele, disse good. O John Major se assustou com a resposta e perguntou em 2 palavras. E o Boris Yeltsin disse not good. Então, essa é mais ou menos a história da produtividade no Brasil. Se a gente olhar da década de 50 até a década de 80, a produtividade do trabalho no Brasil cresceu a uma média superior a 4% ao ano. É aquela fase ali da curva ascendente. Desde então, ela tem tido um crescimento medíocre, abaixo de 1% ao ano. Só para dar uma ideia para vocês, na indústria, por exemplo, de 1995 até 2022, a produtividade do trabalho no Brasil cresceu a uma taxa negativa em termos médios. O setor de serviços cresceu cerca de 0,2% ao ano. Agora, tem uma exceção, como todos vocês sabem. Essa exceção é o agronegócio, né? O agronegócio, nesse mesmo período de 95 a 2022, vem crescendo a produtividade do trabalho 5,5% ao ano. Nós somos líderes mundiais, né? E como é que a gente explica isso? Bem, para a gente entender o que está por trás do crescimento da produtividade do trabalho, primeiro, a questão da acumulação de capital fixo, investimento, as máquinas, os computadores com os quais os trabalhadores atuam. Segundo, talvez até mais importante, o capital humano, a educação, não apenas a educação profissional, não necessariamente nas universidades humboldtianas, né? Mas também a educação no ambiente de trabalho, né? Eu tenho uma admiração tremenda pelas federações de indústrias, pelo sistema S no Brasil, pelo trabalho que elas fazem. E por último, o que a gente chama de a produtividade total dos fatores. O que é isso? É uma proxy para a inovação. Na realidade, é uma medida da nossa ignorância. O que você não pode explicar pelo crescimento da mão de obra e pelo crescimento do capital na economia, o resíduo que sobra é a tal da contribuição da produtividade total dos fatores, que deve capturar inovação, deve capturar melhoria no conhecimento institucional e melhores práticas de administração. Pois bem, se a gente olha por que nós não avançamos, os suspeitos usuais, não vai ser surpresa nenhuma para vocês, são o sistema educacional brasileiro, a taxa medíocre de investimento e a complexidade do ambiente de negócios no Brasil, né? Com relação à formação bruta de capital fixo, qual seja o investimento, só para colocar em perspectiva, a média investimento dividido pelo PIB é da ordem de 17% nos últimos 10 anos. Vejam vocês, na Índia, essa média nos últimos 10 anos foi de 32%. Na China, 44%. Né? Se a gente olha a educação, tivemos uma ampliação significativa do sistema educacional brasileiro nas últimas 2, 3 décadas. Mas, em termos da qualidade, a relevância do conteúdo, a retenção de estudantes, tudo isso continua a ser desafios significativos. E tudo isso agora vem se encontrar com esse momento que nós estamos vivendo, que várias das apresentações anteriores já tocaram, que é esse momento da transição digital. E nós temos aqui um problema muito sério. Existem estimativas que, se a gente olha a formação de pessoas na área de tecnologia de informação e comunicação e as necessidades da economia brasileira, há um déficit até 2025 da ordem de 530 mil profissionais. Então nós temos aí um gap que precisa, de alguma forma, ser atacado. Isso daqui é um dado dos próximos 5 anos, é um estudo da Goldman Sachs, que ilustra algo que já foi discutido, o impacto
da inteligência artificial, da automação, da robótica, em termos de atividades. Não quer dizer que os trabalhos vão desaparecer, mas eles vão ser contestados por essas novas tecnologias. Isso sugere que nos próximos 5 anos, na grande maioria das economias, cerca de 20% das atividades do trabalho, da nossa mão de obra, vão ser significativamente afetados. As pessoas sempre me perguntam, eu vou ser substituído por um robô, pela inteligência artificial? Eu digo, não. Mas muito provavelmente você vai ser substituído por uma pessoa que entende de inteligência artificial, se você não se preparar. E vejam vocês, entre países em desenvolvimento, o Brasil, a expectativa é ir algo da ordem de 20% das tarefas sendo influenciadas. E nós não estamos falando de um futuro distante, não. Nós estamos falando dos próximos 5 anos. Agora, tem muita gente que vê aí um futuro distópico, né? Porque, evidentemente, a grande vantagem de qualquer revolução tecnológica é exatamente o aumento da produtividade. Claro que você vai ter impacto no mercado de trabalho, mas historicamente a criação de riqueza e novos empregos, quem imaginaria, por exemplo, o motorista de Uber, quem imaginaria toda a indústria de software 50 anos atrás, né? Esses novos empregos e a criação de riqueza tende a ser superior ao impacto negativo das novas tecnologias. Mas, nesse momento, nós estamos também vivendo uma situação que, de certa forma, é única. Primeiro, a questão da velocidade dessas transformações, né? Já se mencionou aqui o ChatGPT. O ChatGPT, lançado em novembro, dezembro de 2022, em cerca de 2 meses, tinha atingido 100 milhões de pessoas. O único software que teve um desempenho similar, que eu sei que o Eduardo é fã, foi o Pokémon Go. Né? Mas fora isso, realmente nós estamos tendo uma expansão que é muito diferente, por exemplo, da introdução da eletricidade no final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos. Se você se perguntar quando que isso teve um impacto significativo na economia, levou 2, 3 décadas, até que novos modelos de negócio, novas formas de utilizar a eletricidade foram incorporadas pela sociedade. Eu estaria disposto a apostar que, no caso de inteligência artificial, isso vai nos atingir muito mais rapidamente, né? Agora, tem o aspecto negativo. Eu não acredito que o Schwarzenegger vai estar batendo na nossa porta como exterminador do futuro daqui a pouco. Não é por aí. Mas certamente distorções no mercado de trabalho, e a gente tem que se lembrar, também aumenta a produtividade dos bandidos, dos bad guys, né? Quando a gente fala de deepfake, por exemplo, eu acredito que todos vocês tenham visto, por exemplo, o Papa Francisco com um paletó da Balenciaga, né? Total deepfake, mas a fotografia é muito boa, né? Eu ia até colocar aqui, mas acabei desistindo. Mas vejam só, deepfake hoje no mundo, isso é algo que as pessoas se assustam, mais de 90% está associado com pornografia, afetando principalmente as mulheres. E vocês sabem onde isso é particularmente o centro do deepfake com pornografia? Coreia do Sul. Depois Estados Unidos, depois Japão. No Brasil ainda estamos no início da onda, mas é inevitável, por uma razão muito simples, né? Em 25 minutos, uma pessoa saindo de um curso secundário hoje é capaz de produzir um deepfake, um vídeo de 60 segundos. Né? Então você tem essa invasão
E como nós vamos ser capazes de administrar isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito sério e preocupante, né? Mas eu sou, de uma maneira geral, otimista. Mas a mensagem que eu já mencionei para vocês é o fato que ninguém consegue prever o futuro. O que eu posso garantir para vocês é que nós devemos estar preparados para o inesperado. Esse exemplo aí é um projeto que um colega meu no Banco Mundial tinha, era um projeto piloto. A pergunta básica era a seguinte: dava para você levar a internet para uma escola na Uganda, no meio da floresta, sem energia elétrica? Isso nos anos 90, tá? 95, 96. E a resposta é sim, do ponto de vista de engenharia. Uma antena parabólica, satélite e energia solar. Funcionou? A resposta, não. Mas o problema, porque o objetivo era educar aquele fulano que aparece na fotografia, o professor, só tinha um computador, né? Então, a ideia era que ele tivesse acesso a materiais pedagógicos melhores e com isso se tornasse um melhor professor. Mas uma coisa que ninguém levou em conta foram os macacos. Os macacos adoravam vir brincar com o disco. E com isso você perdia a mirada do satélite, tinha que interromper a transmissão. O cara que era o administrador do projeto teve uma ideia genial. Colocou uma jaula no topo da antena parabólica para impedir que os macacos a mudassem de posição. E os macacos, em bom inglês, ficaram pissed, danados da vida, que é a mesma palavra para urinar. E foi exatamente o que os macacos fizeram. Eles passaram a subir na jaula e pis na antena parabólica. Tivemos corrosão, tivemos que parar o projeto. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente faz previsão de tecnologia, a probabilidade de erro é extremamente elevada. Eu gosto de mencionar que no caso de economia, eu sempre menciono o que o John Kenneth Galbraith, professor de Harvard, um economista canadense muito famoso, costumava dizer: economista só faz previsão econômica para dar credibilidade à astrologia. Mas no caso de previsão tecnológica é ainda mais complicado, né? Então isso, só para terminar, é que no caso brasileiro, certamente continua a ser uma prioridade a reforma do ambiente de negócios, diminuir o custo de se fazer negócios no Brasil. A reforma tributária é um passo na direção correta. As pessoas me perguntam muito se a reforma tributária aprovada no ano passado é um gol. Eu falo, bem, a gente ainda está no período do VAR, né? Estamos analisando, porque vai depender das leis complementares. Certamente está na direção correta, mas tem tanto jabuti ali no meio que a gente não sabe qual vai ser o resultado final. Mas, em tese, deve aumentar a produtividade. Nós temos que investir muito mais na formação profissional dos nossos trabalhadores e, particularmente, a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. E a grande diferença é que a velocidade com que ela vai impactar a sociedade é algo que nós nunca vimos antes. E só para terminar, isso tem muito a ver com a questão do papel da liderança. É o que eu chamo da mensagem do Pep Guardiola, que eu imagino que todos vocês conhecem. O Pep Guardiola foi convidado para visitar o Media Lab do MIT, e os alunos, muito entusiasmados com o time de robô deles, que joga futebol, perguntou para o Pep Guardiola: o nosso time, os nossos robôs já rolam no chão igual o Neymar, daqui a pouco, em 10 anos, vão jogar tão bem quanto o Messi, você aceitaria ser técnico do nosso time? E a resposta do Pep, para mim, é a melhor descrição do que significa liderança. Ele falou: não tem interesse não, porque o técnico do time de robôs simplesmente vai programar software e os robôs vão fazer exatamente o que você mandou eles fazerem. No caso de seres humanos,
A grande questão do líder é não apenas ter uma visão, e a gente sabe que visão sem implementação é alucinação, mas além de você ter a visão, você tem que transmitir isso e fazer com que o time realmente implemente. Muito obrigado.